Boa noite, pessoal. Olha só, vamos para a revisão de hoje. Demorou, mas chegou, hein? Porque eu tive algumas coisas aqui para fazer, acabei só conseguindo parar agora. Pessoal, olha só, hoje nós tivemos o payroll. Aí na mentoria eu falo para vocês que geralmente eu não opero nesses dias, mas é questão de feeling, né? Como nós estamos aí com a turma nova, eu tô procurando olhar todos os dias o mercado, tá? Mas tem vezes que tem payroll, e aí meu financeiro na semana foi bom, né? Então eu fico de fora mesmo, fico só olhando, né? E geralmente nesses dias, pessoal, é um dia mais cansativo no mercado, né? Porque a gente tem que ficar muito tempo esperando. O payroll ele vai acontecer, aí o preço ele tem que se ajustar. E foi o que eu falei com alguns alunos hoje. É nesse momento que a gente já está tão cansado de esperar que a gente acaba fazendo besteira aí, né, no mercado. Vamos lá para vocês entenderem o que aconteceu hoje. Nós marcamos aqui o primeiro candle do dia. Aqui eu tinha a máxima do dia anterior. E foi que eu falei, ó. Aqui é uma perna de alta. Aqui no topo ele deu um candle de reversão aos 54, né? Isso daqui foi bem clássico, ó. Depois de uma perna de alta, termino com candle de reversão. Então, se não tivesse o payroll, aí poderia ter entrado tanto, não no candle 54, né? Porque como o mercado abriu aqui, não abriu em gap nada, eu até comentei com o aluno, né? Ah, poderia ter entrado no 54? Poderia, mas eu não entraria, tá? Eu ia guardar essa movimentação aqui. Olha o que ele fez. Ele acionou o candle de reversão, fechou abaixo da VWAP, fez um pullback e deixou um candle de continuação, ó, daqui. Nesse caso, gente, a VWAP passando acima da 9, eu posso vender. Então, era bem aqui a entrada, tá? Abaixo do candle 3, ó o movimento. Rompimento, pullback, entrada, tá? Fechando abaixo da VWAP, passando acima da 9. Então, aqui era um trade super válido. Até ele acionou aqui e veio aqui estopar quem tinha entrado aqui, né, no 54. Então, vai, se você tivesse entrado, é que a gente não tem como a gente adivinhar, né? Ah, vou deixar 5 pontos aqui acima, não tem como a gente adivinhar o que vai acontecer, né? Então, se não fosse dia de payroll, vocês poderiam ter entrado aqui no 3, tá? Mas beleza, mesmo com o suporte aqui, tá, gente? Porque a VWAP tá passando acima do 9, a 80 tá afastada, eu tenho espaço para ir buscar, tá bom? E aí, se quisesse proteger depois, protegeria, mas trade válido aqui no 3. Aí deu a perna de baixo. Tá? Pessoal, dois candles da mesma cor fechando abaixo das médias, abaixo do nosso suporte, é um trade válido, porém, além dele ser muito grande esse candle, eu tinha 80 aqui, ela estava ascendente, então eu preferi ficar de fora. Mas sempre que vocês tiverem um cenário, dois candles da mesma cor fechando abaixo das médias, você pode se posicionar. Melhor cenário se ele tivesse espaço para descer, se não tivesse a 80 aqui, tá? Mas ele até que foi, né? Andou aí um pouquinho, ó. Não chegou a bater no fundo do dia anterior, mas andou aí, tá? Preferia aguardar. Ele foi, desceu. É um cenário que você fala, você sabe que você não vai poder entrar na perna, né? Queria muito que ele tivesse rompido, feito um pullback e deixado uma entrada. Aí sim seria perfeito, né? Como eu falei hoje com o Jean, um milagre aí teria acontecido. Aí ele desceu direto. Fico desesperada? Não, vou pegar aqui o retorno, vou aguardar, ver o que ele vai fazer. Ó, nesse caso, pessoal, foi aqui que gerou um pouquinho de dúvida. Após uma perna de baixa, nós vamos marcar o primeiro candle comprador. Pessoal, o candle 10, ele não é candle de rejeição, não é candle de reversão, ele é apenas um candle. Então eu marco. Assim como eu marcaria se fosse um candle de reversão, de rejeição, eu marcaria também. Então percebam, ó, ele rompeu e estava fazendo um pullback. Se fosse uma reversão, uma rejeição, o que que ele ia fazer, ó? Ele ia fazer um rompimento para cima, ia fazer um pullback para baixo, ia deixar o movimento para cima, tá? Ele ia vir testar aqui esse fundo, tá? Então, nesse caso, ele está apenas fazendo um pullback. Quando a gente rompe e deixa um candle normal, vamos dizer assim, ele está fazendo um pullback, ele está fazendo um descanso aí do preço, né? A gente veio de um forte movimento de alta. Então, gente, comprar aqui no rompimento do 10 tá errado, tá? Não vou nem falar que pode fazer, tá errado. Não, não faz parte do operacional. Por que que ele poderia ter feito, ó?
rompimento, pullback, descido. Ele poderia ter descido já aqui no 11, ó. Então, gente, é um trade que você não tem certeza do que ele está fazendo. O melhor é você treinar a sua mente para fazer trades corretos, né? Assim, vamos dizer assim que é correto, porque esse é um cenário hoje, amanhã vai ser outro. Então, qual que é o melhor cenário? É um rompimento, pullback, entrada, tá? Que a entrada seria no 14, mas aqui foi um doji de dúvida. Então, quando eu percebi esse doji de dúvida, o mercado começou a descer com força, eu acabei me posicionando aqui embaixo, tá? Mas o melhor ainda era você ter se posicionado aqui no 14, tá? E viesse buscar aqui o fundo, coisa que ele não deu. Mas eu quero que vocês entendam isso. Sempre que perder uma perna de baixa, você vai marcar o candle comprador. Beleza. Se ele testar o fundo rejeitando, você sobe com ele. Se ele virar a 9 para cima, você compra aqui. Então, são apenas dois cenários que podem acontecer. Ele romper, fazer um pullback, deixar uma entrada para continuar o movimento, ou a gente marcar aqui, ele vir testar aqui o fundo. Aí sim você pode comprar esse trade, tá? Esse movimento. Agora, ele rompeu, começou a fazer um pullback, a gente entra na venda, tá? Então, eu vou melhorar aqui o que eu falei. São dois cenários de. Vamos falar primeiro da venda, ó. Ele fez um rompimento, ele veio de uma perna de baixa. Eu marquei aqui o candle. Quais são os cenários? Rompimento, pullback, entrada ou rompimento, pullback, entrada, tá? Ele fez um pullback mais profundo devido à perna de baixa, tá bom? Então, na venda seriam esses dois cenários. E na compra, Ana, ele fez uma perna de baixa, eu marquei o primeiro candle comprador. Eu vou aguardar um teste nessa marcação que eu fiz, ele ia bater aqui e rejeitar, eu ia subir junto com essa rejeição, ou eu ia aguardar ele virar 9 aqui para cima, percebe? O doji não chegou a virar 9 para cima, por isso que na hora que aconteceu isso, eu falei, ele só está fazendo um pullback. É isso que vocês têm que entender, pessoal, ele só está fazendo um pullback. Se ele tivesse força para ir para cima, provavelmente ele ia virar aqui, o doji ia virar a 9 para cima. Os dois candles fecharam abaixo da 9. Então, para comprar, rejeitando o suporte ou virando a 9 para cima. Caso contrário, é apenas um pullback para continuar o movimento de baixa, tá? Então, quando eu percebi isso, eu me posicionei aqui bem abaixo do 13 e desci com ele. Mas aí, quando começou a rejeitar aqui no 16, eu peguei 12 pontos. Meu alvo era de 15, tá? Eu acabei subindo aí meu alvo e peguei 12 pontos. Beleza? Por quê? Foi o que eu falei hoje pro pessoal. Quando você marca esse suporte, você criou uma região de defesa aí no mercado. Logo, ele pode bater nessa região e voltar, como ele começou a fazer aqui, ó. Vocês viram que ele não foi no fundo do dia? Então, ó, ele tentou romper, fez um pullback, deixou uma entrada, não foi acionada. Então, ele começou a lateralizar aqui. Sem volume, não tem como a gente comprar. A única compra era aqui, ó, no 36, ó, que já aumentou o volume. Aí, beleza, ó, ele rejeitou aqui o suporte e deixou uma entrada aqui com volume na compra, tá bom? Então, pessoal, é isso. Sempre que a gente tiver um cenário onde nós viemos de um forte movimento de baixa e marcamos aqui o primeiro candle comprador, essa área se tornou uma defesa. Então, se por acaso você entrou aqui no 13, o máximo que você poderia vir buscar era essa área, tá? Não fica acreditando, né, que ele vai lá embaixo, que ele vai dar esse movimento longo, porque ele pode não acontecer isso. Depois de uma perna dessa, olha só, ele ficou lateral aqui, né, na parte da tarde. A única hora que ele foi dar o trade foi 2h50, né, para vir buscar aqui as médias, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam isso, do rompimento, pullback, entrada e quando é. Quando vocês verem uma reversão, uma rejeição, vocês vão entender. Aliás, vocês já pegaram cenários como esse, né? Perna de baixa, dei uma reversão ou uma rejeição. Aí o mercado, ele vem testar o fundo e sobe. Nesse cenário de hoje, foi apenas um pullback. Então, por mais que a gente não tenha entrado na descida, deu para entrar aqui, ó. Aqui deu 15 pontos, né? Eu saí com 12, mas deu 15, 16 pontos esse trade. É um trade super válido com um contrato. É o que eu falo, com um contrato,
não é o maior resultado da vida. Mas pensem sempre, vocês estão estruturando algo. Então vai começar com um, depois vocês vão passar para 2, até o dia que vocês vão estar operando com 5, com 10. Quanto mais assertivo e correto for aí os trades de vocês, mais rápido vocês vão ter essa realidade aí. Então procurem sempre fazer o certo, colocar essa disciplina na cabeça de vocês, que precisa aguardar, que precisa ser o melhor trade que vocês fizerem, para evitar em dias que por acaso vocês entrarem errado, evitar stop, né? Dá o melhor no mercado. Aguarda o trade acontecer. Se perdeu a perna, tá tudo bem. Vai ter alguma outra oportunidade até o meio-dia, até a hora que vocês operam, tá? E se a oportunidade não aparecer, vai ter outro dia amanhã. Como todo o trabalho é um pouco cansativo, exige bastante da nossa técnica da nossa disciplina, mas é um trabalho que dá muito dinheiro. Então, se esforcem muito para fazer isso dar certo. Vamos colocar uma meta aí, ó, a gente já está em agosto. Como você quer estar no final do ano? Quem você quer ser no final, até o final do ano? Coloca essa meta aí e projeta na sua planilha de gerenciamento de risco um final de ano com muito dinheiro aí na vida de vocês, tá bom? Uma boa noite aí para vocês. Desculpa não aparecer no vídeo, é porque eu já estou de pijama. Uma boa noite, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.